Nós vamos então para a mensagem desta manhã e vamos falar hoje sobre o ungido do Senhor. Nós sabemos que nas últimas mensagens nós tivemos mensagens sobre o tempo do fim. E se você não ouviu, eu recomendo que você entre no canal e ouça essas mensagens, porque elas são também um ensinamento para a igreja, acerca do que está a acontecer e do que estará a acontecer. E a Bíblia fala, é aquilo que nós chamamos de profecia. Mas hoje nós vamos falar sobre o ungido do Senhor. E na semana que vem nós teremos mais uma novidade, não é verdade? Provavelmente semana que vem, na outra, depois nós vamos anunciar, mas provavelmente teremos um pregador de fora. Ele vai estar aqui mesmo, né? A pregar no domingo. Depois eu vou falar com vocês, mas fiquem atentos aí, e nós teremos um pregador de fora logo. Só estamos a confirmar, né? Que estará aqui pela manhã. Vai ser isso mesmo? Vai ser ele mesmo? Pode falar? Não é o que vai vir aqui no dia 12, né? Está a chegar ainda. Então ainda tem um próximo domingo para falar. Mas vamos lá. O ungido do Senhor. Quando você ouve essa frase, o ungido do Senhor, no que vem à sua mente? Pense bem. O que vem à sua mente quando você ouve o ungido do Senhor? Eu quero começar, antes de ler o texto, falar duas realidades na igreja que vem à nossa mente com essa frase, o ungido do Senhor. A primeira realidade se refere ao nosso Senhor, Jesus Cristo. Porque veja, Jesus Cristo, o que é Jesus Cristo? Jesus é o nome que foi dado ao nosso Senhor e significa eu sou o Senhor, Yeshua. Eu sou o Senhor. Aportuguesado ficou Jesus, mas no hebraico seria Yeshua, que significa eu sou o Senhor. Esse é o significado. Eu sou o Salvador, me desculpe. Eu, o Senhor, sou o Salvador. Então, o nome de Jesus se refere a quem Ele é para nós enquanto Ele estava aqui, porque Ele é muito mais que Salvador, amém? Ele é o próprio Deus, mas quando Ele veio aqui a essa terra, Ele veio como Salvador, e Ele se limitou como um homem, para ser como um de nós, para que Ele pudesse ser o nosso substituto, na cruz do Calvário. Mas Ele também é chamado Cristo, que é uma palavra para outra palavra, Cristo, que vem do grego, Christos, que significa Machia, ou seja, Messias, que tem um significado de ungido. Veja, Jesus o ungido. Então, o ungido de Deus, de fato, sem dúvida, é Jesus Cristo. Ele é o ungido de Deus. Ele é Jesus, o nosso Salvador, o ungido. Mas Ele foi ungido para ser o Salvador, amém? Porque toda unção tem um propósito. Toda unção é dada para, amém? Quando então eu falo o ungido de Deus, imediatamente aqueles que sabem vão pensar em Jesus. Mas existe um segundo grupo de pessoas que são imediatamente lembradas, até porque a igreja muito fala sobre isso, e isso está em 1 Crônicas, no capítulo 16, no verso 22, e também o mesmo texto se repete em Salmos 105:15, são dois textos que falam a mesma coisa, mas em 1 Crônicas 16:22, você pode colocar aqui, ele é um texto que nos fala acerca de uma realidade que a igreja destaca muito, quando se fala o ungido de Deus. Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal.
Então a Bíblia nos relata também uma outra realidade acerca do ungido de Deus, e isso se refere especificamente àqueles que Deus estabelece como líderes na igreja. Nós estamos falando sim dos pastores, estão falando de mim, da pastora Lília, do pastor Elcio, agora que está também no pastorado da igreja. Estes são, conforme esse texto, ungidos de Deus, e a Bíblia fala, e mesmo Deus fala a toda o seu povo: não toqueis nos meus ungidos. Quando você entra num ambiente de atacar pastores, de começar a falar acerca deles, mesmo aqui dentro da igreja, você está indo contra o próprio Deus. Aí alguém pode virar e falar assim: ah, mas o pastor está errado. Então eu lembro do texto da Bíblia em que Moisés estava errado, e que Arão e a irmã Miriam começaram a atacar ele. E Deus veio para Arão e Arã e disse: por que vocês estão fazendo isso? Ele é o meu ungido. Deus pegou Miriam e colocou câncer nela. Ela teve que, lepra, ela teve que sair para fora da cidade, porque ela estava leprosa. Abraão foi altamente repreendido por Deus, mas os dois se arrependeram. Mas Moisés tinha um erro ao acertar aquele casamento com Zípora. No entanto, e ter feito algumas coisas assim que realmente eram muito estranhas. Mas o Senhor avisou: não toqueis nos ungidos do Senhor. Amém? Então fica aqui um alerta, sem dúvida, uma lembrança. Quando nós lembramos a frase o ungido de Deus, fica a lembrança do cuidado. Cada membro dessa igreja que fala mal do seu pastor ou dos pastores, agora deixa eu aumentar, do pastor André Valadão, ou por causa de alguma crise que tem na internet, você começa a falar mal da sua liderança, que é o pastor André Valadão, ou o pastor André Fernandes, que há aí algumas dúvidas acerca do que está a acontecer, ou do que aconteceu com o pastor Felipe Valadão, e aí pessoas começam a falar: eu não concordo, e o pior, entram num ambiente de fofoca na internet, postando coisas escandalosas. Isso é um absurdo da sua parte, você tem que se arrepender disso. Você não pode levantar a sua voz contra a sua liderança, isso é pecado. E se você fez ou está a fazer isso, você tem que parar com isso, porque você está se levantando contra Deus e terá sim consequências. Amém? Mas lembrando então, quando se fala o ungido de Deus normalmente na igreja, esse é o texto lembrado. Não é verdade? Não toqueis nos ungidos do Senhor. Mas eu queria nesta manhã ampliar isso. Eu queria sair desse ambiente que é importante lembrar que Jesus é ungido, é importante lembrar que Deus coloca homens ungidos na igreja. Você se lembra do pastor Elcio, há pouco tempo atrás, vindo aqui na frente. Vocês lembram que eu derramei sobre ele óleo? Ele foi ungido, porque os pastores são ungidos. Por que os pastores são ungidos? Para poder ter um ato profético daquilo que eles recebem. Pastores recebem uma unção, e quando um pastor recebe uma unção, os candidatos aqui nós, graças a Deus, nós temos alguns candidatos aqui na igreja que serão pastores, amém? Eles já estão até agora, até a maioria deles, se não todos, só teve um que hoje fez uma prova, lá comigo. Amanhã os outros 8 farão prova. Os pastores fazem prova, gente, para ser pastor tem aqui critério, amém? Muito critério. Eles estão falando comigo: não, pastor, é amanhã, né, Vitor? Eu acho que o Jonas já está preparado, né, Jonas? Estudou muito, né, Lucas? Estão todos aí, né, Ana Paula? Estudando, se preparando, né? É muita coisa. Cris, Elisete, não sei onde está Elisete, né? Daniel, né? Então um grupo de pessoas sendo preparados. Mas o dia que o óleo descer sobre a cabeça deles, eles vão ver que mudou tudo.
E a igreja sabe disso, não é verdade? Não é verdade, igreja? Uma pessoa é um irmão da igreja, quando ele vira pastor, você fala, opa, agora é pastor. Muda. Sim, muda. Responsabilidade, mas unção. Amém? Uma coisa especial, inexplicável. Quantos dos meus colegas que eram jovens como eu me tornei pastor com 25 anos. Quantos dos meus colegas que eu vi receber a unção, que eu olhava no seminário e eu falava, esse cara não vai ser nunca pastor, meu Deus do céu, que vergonha. Um cara recebia a unção e eu falava, o que aconteceu com ele? Deus tem o poder de transformar qualquer um. A unção muda as pessoas. E é em cima disso que eu quero ler para você sobre a unção do ungido de Deus, que está em 1 João, capítulo 2, versículo 27. E é sobre isso que eu quero de fato enfatizar hoje. Eu quero chamar a atenção sobre a unção que Deus derrama. Em 1 João, capítulo 2, versículo 27, que diz assim: e a unção que vós, quem é vós aqui? Alguém pode me dizer, pode falar alto, quem é vós? Hein? Nós, quem é nós? Não é eu, quem é nós? A igreja. Aqui está falando da igreja, não está falando do mundo, amém? Essa unção aqui não é dada para o mundo, para todas as pessoas. Essa unção é dada para a igreja. E aqui fala assim: a unção que vós recebeste dele, sabe quem é ele? Deus, amém? A unção que vós recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Amém? Esta é uma unção. Um pouco mais à frente, eu vou mostrar claramente o que é nesse texto de 1 João 2, ela chama essa unção de unção do santo. E eu quero chamar essa unção, e é sobre esse ungido que eu quero de fato falar nessa manhã. Eu quero falar sobre você, amém? Você que nasceu de novo, o Espírito Santo entrou dentro de você, você se tornou um filho de Deus, adotado por Deus como filho. Você tem a unção do santo, amém? Quem fica feliz com isso? Então, se você tem a unção do santo, você vai olhar para a pessoa do lado e vai falar: eu tenho a unção do santo. Fale em fé: eu tenho a unção do santo. Se você não está conseguindo falar, será que você está com medo de acreditar que você tem o Espírito Santo dentro de você? Que você nasceu de novo? Será que você acha que a unção que está sobre você é por causa do merecimento seu? Saia deste lugar absurdo. Ninguém merece ser salvo. Ninguém merece ir para o céu. Ninguém merece Deus dentro de si. Nenhum de nós é apto ou pronto para isso. Se você tem a unção de Deus, isso é graça. É um favor imerecido. Você não merece, mas Ele no seu amor deu àquele que crê, porque aquele que crê tem a vida eterna. Eu tenho a unção do santo porque eu tenho fé em Jesus Cristo, e Ele no seu amor e sua misericórdia derramou sobre mim a sua unção. Se você tem medo ou teve medo agora de falar: eu tenho a unção, isso é um lugar que você precisa de tratar em si mesmo. Isso é falso. Isso é uma falsa humildade.
Ah, eu não mereço isso. É lógico que você não merece. Ah, eu não estou pronto para isso. É lógico que você não está pronto, mas Ele te prontifica. Ele te dá, e é por causa dessa unção que você se torna salvo. Não é porque você está assim ou assado. Mesmo no pecado, Ele ungiu sobre você. Você acha que quando você nasceu de novo, acabou os pecados na sua vida? Sim, foram perdoados, mas você ainda comete pecados? Ou será que há pessoas aqui que não cometem mais nenhum pecado? Nós cometemos pecados, mas temos um advogado perante Deus todas as vezes que assim fizermos alguma coisa errada, para Ele nos justificar. Mas nós temos que saber que se a unção de Deus está sobre nós, ela nos habilita a nos tornar como Ele é. É essa unção que te faz cristão, é essa unção que te faz filho de Deus. Amém? Então agora eu vou dar uma nova oportunidade para você. Você vai falar para a pessoa do lado, com fé: eu tenho a unção do Santo. Fala com fé. Eu tenho a unção do Santo. Agora que você sabe que não tem nada a ver com o seu merecimento, é algo que Deus deu para você, é graça. Você pode falar em fé, pela fé, amém? Eu não estou vendo nada, mas eu creio, está tudo errado em mim, mas Deus vai consertar. Deus vai consertar, Ele já está consertando. Se a gente olhar para trás, o que a gente era antes e o que a gente é agora, a gente fala: misericórdia. Outro dia eu estava jogando um copo para matar o meu marido, e agora eu estou aqui. Milagre! Quem que fui eu? Nós fomos todos perdidos, mas fomos achados. Você crê nisso? Agora você vai falar para a pessoa do lado em fé também. Em fé. Olha para ele e fala: você tem a unção do Santo. Pode falar para trás também. Fala para trás, olha para trás e fala: você tem a unção. Para frente. Vai, toca no ombro da pessoa e fala: você tem a unção do Santo. Amém. Aleluia. É bom, né, pastor Elcio, ouvir voz de pastor, né? Pastor que estava lá desanimado, falando assim: ah, não dá mais ser pastor. Eu sei como é difícil ser pastor. Mas você chegou em Valpasso, e os pastores ali vão ajudar você a estar no seu lugar, em nome de Jesus. Você e sua esposa, amém? Muitos e muitos pastores nesses dias atuais têm se cansado, desistido, mas o Senhor precisa de pastores. E eu, da minha parte, vou lutar por todos que querem ser, e todos que eram, ou desistiram, ou desanimaram, ou se afastaram. Mas o Senhor não vai esquecer de nenhum dos seus ungidos. Esses que eu falei antes, assim como Ele não esquecerá de nenhum dos seus ungidos. Amém? E eu quero agora então mostrar isso na Bíblia. E quero falar 3 coisas antes de falar o que de fato é a unção. Você quer saber de fato o que é a unção? Essa unção, quem quer saber o que é a unção? Pela Bíblia. Então eu vou falar só na conclusão, amém? Então se você é aquele que gosta de sair para poder ir na casa de banho, na hora do culto, eu falo com você: vá antes, não vá durante o culto, porque nós estamos aqui para cultuar o Senhor Todo-Poderoso. E às vezes Ele traz algum recado para você, e você foi lá para beber água. Precisa de beber água? Alguém vai morrer? Não, fique no culto, aqui é o seu lugar, amém? A gente não sai andando, ficando conversando. Gente, conversando lá fora, tem pessoas conversando lá fora na hora do culto. Para quê? Você é diácono, você está servindo, fazendo algo que é útil, por isso você está lá trabalhando. Então sim, faça isso. Mas se não é, não tem motivo nenhum, porque Deus está aqui. E às vezes Ele fala uma coisa que você perde.
uma coisa que podia mudar toda a sua vida. Amém? Eu tenho então 3 coisas para falar acerca dessa unção, e eu quero no final falar sobre o que é essa unção. Mas antes, eu quero mostrar no verso 20. Coloque aí o verso 20 desse capítulo. Nós vamos ficar aí no capítulo de 1 João 2, na carta do apóstolo João. São só 3 cartinhas que ele escreveu, a maior delas é 1 João. E no capítulo 2, ele fala algo especial. No verso 20, ele fala assim: vós tendes. Ele não está falando aqui, preste atenção, ele não colocou o verbo pode ter, amém? Deus não está aqui fazendo uma afirmação do tipo, você pode ter, talvez, se você andar com uma vida muito correta, sem pecado, se você fizer assim, aí você pode ter, amém? Não, Deus não falou isso não, o texto está muito claro. Vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas, amém? Amém? Vós tendes, vocês têm a unção do santo. Então esse é o termo utilizado para essa unção, que nesta manhã eu estou a destacar, eu estou a mostrar na Bíblia, acerca do que é nosso, do que é seu, e que você recebeu pela graça, não por merecimento salvo, até porque a Bíblia é muito clara ao dizer que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas pela graça sois salvos. Não é por merecimento, não é pelo que você fez. Foi Jesus que deu para você, amém? Deus Pai te deu uma unção, essa unção do santo, mas unção serve para alguma coisa, amém? Lembre sempre disso, Deus não me deu essa unção só para alguma coisa, não tem, Deus te deu para você ser filho de Deus, para você viver como filho de Deus, para você falar como filho de Deus, para você ser um filho de Deus, exatamente como Deus é. Então me ouça aqui 3 coisas específicas do texto que fala sobre essa unção. E eu quero primeiro pedir para colocar aí o verso 24. E nós estamos agora no contexto, né? E no verso 20 ele fala da unção do santo, mas aí ele explica essa unção. E ele vira e fala assim, o seguinte: portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Amém? Então a primeira coisa que eu queria afirmar é que no texto todo, não só nesse texto, outros textos, eles reafirmam isso. Essa unção permanece em você. Deus não unge uma pessoa, aí desunge, e aí unge de novo, aí depois ele desunge, se existe essa palavra, esse neologismo aí que eu estou inventando. Não existe isso. Deus unge a pessoa, amém? Ela recebe a unção do santo. Eu sei que eu entro aqui num ambiente de uma discussão muito grande, eu não vou entrar em detalhes sobre essa fé. Até existe uma frase que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Quem já ouviu essa frase, né? Nós sabemos que Lagoinha crê dessa maneira, e de fato, quando eu vejo esse texto, ele me leva a pensar exatamente essa realidade. No entanto, eu gostaria apenas de chamar a atenção a uma realidade que está nesse texto. Esse texto fala sobre permanecer nele, e mesmo chega a falar que se você permanece nele, a unção permanece em você. O texto não fala que se você não permanece nele, a unção sairá de você. Então aqui nós temos um problema bíblico-teológico, né? Nós não vamos entrar nesse aspecto. Mas o fato é que ele chama a atenção a realidade que essa unção que está em você, a unção do santo, de fato permanece em você e você permanece nele. Então essa unção te dá a capacidade de permanecer em Deus, amém? Ah, mas será que eu perco? Não, essa não é a pergunta, até porque
A grande pergunta que eu tenho para todos que me questionam dogmaticamente acerca deste tema é: por que você quer saber isso? Qual é a intenção sua de saber se perde ou não perde? Será que você está interessado porque você já sente que perdeu? Ou porque você está desejoso a perder, a poder viver uma vida errada, a continuar a cometer pecados? E aí você fica com medo de perder? Deixa eu lhe dizer uma coisa. O que o texto diz é que quando a unção está em você, você permanece nele. Agora, se você não está permanecendo nele, cuidado, provavelmente você nunca teve essa unção. A maioria de nós, teólogos dessa área, preferimos olhar e responder quando alguém fala de um desviado. Nós preferimos falar: provavelmente ele nunca conheceu o Senhor. Ele talvez até se batizou, foi até membro de igreja, foi até pastor, mas ele nunca conheceu o Senhor. Porque aquele que tem a unção do santo, ele permanece no Senhor. Ele não troca a sua salvação por um monte de migalhas podres que o mundo entrega. Ele não larga Jesus por causa de tolices e bobagens. Queridos, tem pessoas que estão largando Jesus e criando contenda dentro da igreja porque um irmão passou e não deu bom dia. O irmão pastor, às vezes até nós pastores temos esse problema, né? A gente passa assim, pensando um monte de coisa e não dá um bom dia, não dá um oi, e a pessoa fala oi, e aí ele fica: não gosta de mim, eu vou largar a igreja, já vou largar Jesus, porque não deu bom dia. Ah, mas ele tem que dar mesmo, amém? Tem que dar. Nós temos que ser bondosos, fraternos, mas existe um monte de realidades que podem acontecer. O que nós temos que viver é uma vida perante Deus, e nós estamos aqui por causa do Senhor, e os irmãos que estão em qualquer erro, nós temos que perdoar, amar, amém? Não ouvi amém, poucos améns aqui, né? Mas eu vou largar Jesus por causa que aconteceu alguma coisa com alguém? O meu pacto primeiro é com Ele. E se você tem a unção do santo, você vai permanecer em Deus. O máximo que acontece com uma pessoa que ficou chateada, desanimada lá na sua igreja, é ir para outra igreja. O que pode acontecer? Não é errado. Existem igrejas, amém? Você só tem que ter certeza absoluta de que Deus falou isso com você. Porque se você fizer só porque você ficou chateado, eu não acredito que foi Deus que falou com você. A motivação que me leva para um outro lugar não é porque eu estou chateado, é porque Deus falou comigo. E se Deus falou comigo é porque Ele tem um propósito meu lá. Amém? Agora é verdade. A Bíblia fala que Paulo e Barnabé brigaram e que os dois se dividiram. Isso acontece e às vezes é necessário até mesmo essa realidade. Mas lá na frente o motivo da briga dos dois acabou, que era João Marcos, né? O Paulo não queria João Marcos, o Barnabé queria, porque João Marcos tinha feito umas bobagens. O Marcos, o que escreveu o Evangelho. E aí, mais lá na frente, Barnabé levou João Marcos. Paulo seguiu o caminho dele com Silas para o ministério, mas lá na frente Paulo escreve e fala: manda João Marcos, que me é tão útil. Olha para você ver como que Deus é. Mas o fato é que você deve permanecer. Se você tem a unção do santo na sua vida, você não vai largar Jesus. Amém? Agora, se você largou, você deve pensar: será que eu tenho ou que eu já tive? Amém? Então não quero aqui entrar e discutir com você sobre se perde ou não perde. Realmente você quer arriscar? Não é melhor ficar com o Senhor? Amém? Vocês concordam comigo?
Você quer arriscar mesmo chegar no céu, como diz lá em Mateus, em que Jesus vai estar perante um grupo de pessoas que tudo indica que sejam a igreja? Pelo menos o texto demonstra isso. Jesus que falou. Ele chamou um grupo, veio um grupo e falou: ô servo e bom e fiel, vai para o meu caminho comigo, né, para a minha direita. Aí o outro grupo chegou e falou, e o Senhor falou assim: eu não conheço você não. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Deixa eu aumentar aqui, pode? Eu fui na igreja, todo domingo eu estava lá. Senhor, eu até fui voluntário na igreja. Senhor, eu li a Bíblia, orava, participava da reunião de oração. E o Senhor olha para você e fala assim: eu não conheço você. Você que pratica iniquidade. Oi, mas eu orei e gente foi curada, pastor. Isso não é iniquidade. Em nenhum momento eu vi que o Senhor estava falando sobre esses atos bons que eles faziam. Ele estava falando sobre a atitude das pessoas, sobre o engano das pessoas. Porque tem pessoas que vêm na igreja, mas lá no escondido estão em pecado, vendo pornografia. Ninguém vê, de noite, na rede social. Está vendo lá, de repente aparece a foto, aquela foto, e você dá uma paradinha. Não. Novo. Vocês acham que o Senhor não está vendo? Você fala uma mentira. Você fala mal das pessoas. Lembra do nosso alvo? Falar sempre o que é bom do outro, amém? A gente não fala, mas o fulano fez coisa errada. Ele fez coisa errada. Mas por que você está falando acerca do fulano, da coisa errada do fulano para os outros? Chama fofoca. Isso é pecado. A gente não fala. Se o outro errou, a gente leva para quem pode ajudar, amém? No caso, o pastor, ou a liderança que está ligada com o pastor, porque você vai falar com a liderança, e a liderança vai falar com os pastores, amém? É assim que funciona, é assim que deve funcionar. Esse é o padrão de Deus, mas nós não devemos falar mal dos outros, mas naquele dia o Senhor vai falar: eu não conheço você. Eu espero que nenhum de nós esteja nesse grupo, amém? Porque a unção do santo está em nós, amém? E nós vamos permanecer, e porque essa unção nos fortalece a ficar firmes e juntos com o Senhor e com a sua igreja, amém? Quem crê nisso? Deixa eu seguir. A segunda coisa que eu vejo na unção do santo está no versículo 25, põe aí o versículo 25. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna, amém? A unção do santo nos dá a vida eterna. Eu não vou entrar muito aqui sobre o tempo do fim, porque eu já falei, mas todos nós sabemos que haverá o depois. E esse depois, que pode ser depois da nossa morte, ou depois do arrebatamento, mais especificamente depois da primeira ressurreição, como nós já falamos, quando o Senhor vai vir buscar, vai iniciar um novo tempo. Mas esse tempo que a Bíblia chama de vida eterna, e talvez esteja até se relacionada lá com o capítulo 21 e 22 de Apocalipse, o novo céu e nova terra. Mas independente de quando é ou quando começa, não me importa muito, porque eu já sei que eu tenho a vida eterna hoje. Eu já tenho a vida eterna, você já tem a vida eterna, ela já está com você. Você vai seguir para a eternidade por causa da unção do santo em você. Não é porque você merece, não é porque você foi muito bom, porque você cumpriu todo o propósito e toda a vontade de Deus. Não, você tem a vida eterna por causa daquilo que Jesus Cristo fez. Aleluia. E por causa do que ele fez, ele derramou em você a unção do santo, para que você possa seguir a vida eterna. A terceira coisa que fala, e é uma coisa importante de se verificar, está no versículo 27. Na verdade a gente já falou, mas deixa eu enfatizar.
Eu vou repetir para a gente relembrar, amém? Versículo 27 diz assim: a unção que vós recebeste dele fica em vós. Então, primeira coisa, fica em vós, não é verdade? Lembram que eu falei? Ela permanece em vocês, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então existe uma outra coisa na unção do santo que nós precisamos entender, que tem gente que desvirtua, faz uma interpretação completamente errada, uma interpretação até de rebeldia. Tem gente que pega esse texto e diz assim: eu já tenho a unção do santo, então ninguém precisa de me ensinar, viu, pastor? Eu já tomo minhas decisões, não preciso de você. A Bíblia diz que eu já tenho a unção e que essa unção me ensina, eu não preciso. Ei, você está completamente fora do padrão bíblico. Porque se Deus fala que Ele estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, Efésios 4:11, e eles foram colocados para o aperfeiçoamento da igreja, inclusive para o ensino, este assunto aqui não está querendo dizer que você não precisa de ajuda, que você não precisa de ministros que estejam te ensinando e até te liderando. Não é isso que esse texto está a dizer. Um texto não é contra outro texto, um texto não ataca o outro texto. Todos estão a entender? Ou não? Então não pense que esse texto está colocando você numa individualidade isolada, em que você não está dentro do corpo, em que essa unção não te coloca num ambiente de estar no corpo, na dependência, porque até Deus também ensina através de... Amém? Deus usa várias formas de nos ensinar. Essa unção nos ensina, mas como essa unção nos ensina? Ela nos ensina através das formas que Ele decide nos ensinar. Então não é que simplesmente eu já tenho, sim, eu já tenho, e vocês vão entender o porquê que nós já temos, mas o fato é que eu tenho, mas é isso que eu tenho se manifesta e me corrige, e me prepara, e me segura, e me faz ser um verdadeiro servo de Deus, amém? Mas isso não significa que eu sou independente e eu não preciso de ninguém, e eu já tenho aqui a unção e eu resolvo o problema. Isso é orgulho, é prepotência da nossa parte. Quando alguém acha que não precisa de ninguém, essa pessoa está soberba e ela vai cair, porque a soberba procede à queda. Nós todos temos que ser humildes perante Deus. Eu estava a falar com alguém, não lembro quem, eu estava falando, nós temos que aprender e temos que fazer coisas e aprender. A pessoa olhou para mim e falou assim: mas o senhor não, né, pastor? Eu não, Lília. Só a Lília sabe o tanto que eu tenho que aprender. Vocês acham que só porque eu tenho um mestrado, ou um doutorado, um bacharelado, ou porque eu tenho anos e anos no ministério estudando a Bíblia, só por causa disso eu já sei tudo? Isso é bobagem. Isso me ajuda. Mas se eu tenho ensinamento na minha vida, não é por causa do meu intelecto, é por causa da unção do santo que você tem. O irmão pode não ter nada, nem ter feito seminário, acabou de entrar na igreja, já viu um novo convertido que acabou dentro da igreja, não conhece nem Bíblia, e você começa a olhar para ele e fala: meu Deus, como é que você sabe disso? Ele vira e fala algo para você que você fala: nossa, só agora que eu vi isso, você já viu? Porque a unção do santo está sobre nós, igreja. Sim, existe um ensinamento dentro de você, mas às vezes você não ouve o ensinamento dentro de você. Às vezes Deus fica falando, aí precisa de vir um profeta.
e falar a mesma coisa que Deus já falou com você. Quem já viu isso? Normalmente é isso que acontece. O profeta vem e fala o que você já ouviu de Deus, só que tem que vir o profeta para falar: ei, acorda, ele já te falou 50 vezes, então ouve de uma vez. Não é assim? Porque ele já falou. E quando Deus fala através da boca de alguém, ou através de alguma forma que seja, até a leitura da Bíblia, alguma coisa que eu vi na internet, uma criança que falou comigo, quando Deus fala, você fala assim: eu não sei porquê, mas eu já sabia, eu sinto que sabia. É igual quando a gente erra. Quando a gente erra, a gente tem que saber que a gente já foi avisado. Deus nunca deixa de nos avisar antes da gente errar. Normalmente a gente erra e lembra dos avisos de Deus. Foi por isso que aquele dia eu tive aquele sonho. Foi por isso que aquele dia aquela pessoa falou comigo. Bem que eu pensei, eu não estava bem, eu sabia que estava errado. Porque Deus fala: a unção que te ensina todas as coisas está dentro de você. Ninguém vai poder falar: eu fui enganado. Se você tem a unção de Deus, o engano pode vir, e você pode até ser enganado, eu sei, mas a voz e o ensinamento de Deus estava lá. Ele te avisou antes de você cair, ele te avisou antes de você errar. Por isso eu digo a toda a igreja: esteja atento ao ensino da unção do santo que está dentro de você, porque ele estará falando com você em todos os momentos, em todas as suas decisões. Existe a unção do santo. Amém? Quem recebe essa palavra? Eu vou chamar o louvor e vou terminar essa mensagem, porque eu disse para vocês que iria estar terminando a mensagem, porque eu falei assim, que essa unção foi dada para nós, não é verdade? Que ela permanece em nós. Amém? Você crê que ela permanece em você? Que não é por causa do seu merecimento, que ela nos leva para a vida eterna, ou seja, daqui para frente, eternamente ao lado do Senhor, que ela nos dá ensino, e que ela nos retira do engano, da mentira, ela nos traz para a verdade. Quem crê nisso? Isso é o texto que eu falei, mas eu quero concluir afirmando o que é a unção do santo. Se a unção do santo é uma unção, e de fato é, e se a unção do santo é dada com um objetivo, e o objetivo, eu não entrei muito, mas eu posso relembrar, o objetivo é esse, para nós sermos o que nós temos que ser. Amém? Filhos de Deus. Qual é então a unção do santo? Qual é? Jesus disse assim, ouça, preste atenção. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Ei, nós não estamos sozinhos. Amém? Deus não foi e falou: se vira. Não foi assim. Você passa por muitas situações, várias situações difíceis, mas você não está sozinho. Se você nasceu de novo, você é filho de Deus e você tem uma unção, a unção do santo. E Jesus falou assim: eu vou, mas eu vou mandar outro, como eu. Ele vai vir, ele vai entrar dentro de vocês. O apóstolo Paulo disse que nós nos tornaríamos o templo desta unção, o Espírito Santo. Aqui está a unção de Deus, a unção do santo, o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus e nasce de novo,
Deus derrama sobre você o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo, ele entra dentro de você, você se torna o templo dele e ele está em você todos os dias. E é essa unção, o Espírito Santo, que te ensina todas as coisas. É essa unção que permanece em você. É essa unção que te leva para a vida eterna. O Espírito Santo. Quem é que recebe isso? E se você crê que é nascido de novo, essa unção foi derramada sobre você, você vai permanecer nele. E eu queria que você pensasse muito no seu dia a dia, como você tem vivido o cristianismo. Você tem todos os dias sido verdadeiramente um cristão, sabendo que o Espírito Santo está ali. Quando você fala uma coisa, por exemplo, você xinga, você fala uma palavra grosseira, uma palavra que ataca pessoas, será que não vem ao seu coração o sentimento: está errado, eu sou cristão, eu não falo essas palavras, eu não vejo essas coisas, eu não penso essas coisas que estão passando na minha mente, eu sou como Deus, eu perdoo, eu não fico com raiva das pessoas, com ressentimento, não consigo nem olhar para elas, não consigo perdoar. Não, isso não é você. Ei, isso não é você. Não é você. Você é como Cristo, uma pessoa que ama, que perdoa, que tem paciência, que tem misericórdia, que cuida das pessoas, que não fica magoado nem ressentido com nada nem com ninguém, porque você é como Deus é. Deus te chamou para ser como Cristo, e para isso ele derramou a unção dele na sua vida, ele derramou o Espírito Santo na sua vida. Você pode estar com o Espírito e mais, você pode ultrapassar isso e ficar cheio do Espírito Santo, até mesmo pode ser batizado pelo Espírito Santo. Deus quer isso para você, para mim, para nós, igreja, para aqueles que estarão a ouvir depois pela internet. E se estamos a falar aqui, está gravado, com certeza atingirá outros, e essa palavra se renovará para aqueles que estarão a ouvir. Porque graças a Deus, Deus pode fazer isso. É igual o escrito de um livro. Quando se escreve um livro, você escreve o livro e ele é lido e lido e lido. E eu escrevi no ano 2025, 2030, quando alguém ler o livro pode sentir o mesmo poder. E agora nós temos mais que escrito, nós temos vídeos, nós temos áudios que o Espírito Santo pode usar para tocar pessoas agora e depois. Vocês entendem isso? Então agora você tem a oportunidade de olhar para si, e se você deve se arrepender da forma como você tem vivido, do que você tem falado, do que você tem pensado, das suas intenções. Se você não tem perdoado alguém, a Bíblia diz que não pode, você não pode fazer isso. Eu não gosto de tal pessoa, não perdoo ela. Não existe isso, você é filho de Deus. Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu. E ele chega num momento da oração que ele diz: perdoa, assim como eu tenho perdoado. E se você não perdoa, você não será perdoado. Se você guarda rancor, ressentimento contra alguém, isso é que você terá na sua vida, porque o que você dá, você recebe. Saia dessa loucura e deixe a unção do Santo na sua vida fazer com que ele te ensine a ser um filho de Deus. Quem quer ser um filho de Deus? Quem quer ser cheio do Espírito Santo, perdoando, orando, curando, amando, tendo misericórdia? Este é o nosso lugar. E aqui pode haver pessoas também que nem ainda entregaram o coração a Jesus, ou alguns que vêm na igreja, mas não têm certeza da vida eterna.
é o dia de você repensar isso. Talvez hoje seja o dia de você fazer um novo pacto. É um novo momento para a sua vida. Se o Espírito Santo está falando com você, enquanto nós louvamos a Deus com o nosso grupo de louvor, você vai ter essa oportunidade de pensar, e daqui a pouco uma outra pessoa virá aqui e vai fazer um apelo. Você terá essa oportunidade antes de nós terminarmos. Mas pense, coloque o seu coração na mão de Deus e deixe Deus falar com você, porque a unção do Santo deveria estar em você. Se não está, pode estar. Nós agora compramos mais 30 cadeiras. Elas estão ali. À medida que for necessário, vamos colocando. Mas sabe, eu queria também dizer para aqueles que vão estar ouvindo essa mensagem pela internet, que se você ouviu essa mensagem, quer entregar o seu coração a Jesus, quer de alguma maneira ser ajudado, deixe aí um recado. Nós vamos estar também falando com vocês. E se você está em Chaves, venha para cá. Nós estamos aqui e vamos receber você em nome de Jesus. Amém? Irmãos, que alegria, nós temos a unção do Santo. Nós estamos salvos. Ah, tem coisa errada? Tem coisa errada. Mas Ele está nos salvando, Ele está nos limpando, Ele está mostrando o erro para ser corrigido. Ele não está mostrando o erro para desistir, Ele não está mostrando o erro para desanimar, Ele está mostrando erros da nossa vida, porque Ele está nos salvando. E nós não vamos desistir, nós vamos seguir até o fim. Nós estaremos com Ele sempre, toda a eternidade. Não porque merecemos, mas porque pela graça somos salvos, mediante a fé que está em nós, que está em você. Você crê nisso? Então agradece que você está salvo. Fala, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Talvez alguns vão falar assim, não, obrigado por causa que o Senhor salvou esse pecador gigante que eu sou. Não tem problema. O que é grande para Deus? O que é um pecado terrível para Deus? Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele não se impressiona com isso. Ele só te ama, porque Ele é o Senhor. Como sempre falamos, eu gostava sempre de falar em África, Deus é bom em todo tempo. Lília sabe responder, né? Vocês sabem responder igual os meus queridos amigos lá de África, da igreja. Eu falo assim, Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Vamos dar salva de palmas para Jesus. E que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Santo de Deus estejam sobre todos nós, irmãos, e sobre os irmãos espalhados na face da terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém e amém. Aleluia, aleluia. E continue o seu dia, mas seja feliz e faça a